Eu sou biólogo, tirei o curso no Porto, na Universidade de Porto, e desde muito cedo que me interessei pela evolução e pela origem da vida e pela ecologia mundial, e desde muito cedo também que me interessei por Darwin. Na biologia, uma das falhas que eu notava era que havia muito pouca discussão, curiosamente, havia muito pouca discussão sobre a origem da vida e sobre a evolução. Nós tínhamos várias cadeiras de genética, várias cadeiras de zoologia, de botânica, mas nunca tivemos uma cadeira de paleontologia, por exemplo. Nunca tivemos algo que ligasse tudo. Eu sentia muito essa falha no curso. Hoje é diferente. Hoje o curso já fala sobre evolução, já tem muito mais informação a esse nível. E curiosamente, eu notava que os meus colegas não tinham, a maior parte não tinha noções muito claras sobre evolução. Eu tinha colegas que acreditavam na criação. E Adão e Eva. Eu achava isso muito estranho, eu tinha discussões, tertúlias brutais, dizer como é que era possível alguém acreditar em Adão e Eva, como é que era possível. Esse interesse foi-se mantendo, eu li Darwin muito cedo, a origem da espécie, li na faculdade, fiz poucos... Mas por conta própria? Por conta própria, exatamente, a tradução mais antiga que existe em Portugal, lia de uma ponta à outra, já li várias vezes. E o pensamento de Darwin sempre me fascinou, porque foi uma pessoa que teve uma produção que influenciou o conhecimento científico na área biológica de uma forma completamente indelével e inovadora. E à medida que me fui interessando por Darwin e conhecendo mais o que é a sua obra, percebi que ele falou desde a origem das espécies, que é a sua obra mais conhecida, até à formação geológica dos Andes, dos atolls. Ele conseguiu explicar os atolls, como é que eles se formavam no Pacífico, quando fez a sua viagem, que é na área de geologia. A formação dos Andes, ele quando fez a viagem teve a sorte de, no Chile, assistir a um sismo em que um pedaço da costa subiu vários metros com ele lá. Portanto, o Beagle atracou na costa, ele foi passear até aos Andes, até aos montes, lá encontrar fósseis, lá em cima nos Andes. E então aí percebeu que aqueles fósseis só tinham que ter estado fora, eram fósseis marinhos, tinham que ter estado debaixo do mar. Portanto, percebeu aí claramente, estamos a falar de uma pessoa com 22 anos, percebeu que eles tinham que ter estado debaixo do mar, e então fez-se um clique. Quando ele voltou, tinha havido aquele sismo, e por sorte ele estava naquele momento certo, no local certo. E curiosamente, no ano passado aconteceu a mesma coisa na Nova Zelândia. Não sei se assistiu, mas no ano passado... houve um terremoto, né? Houve um terremoto na Nova Zelândia e aconteceu exatamente o mesmo fenómeno. Interessante. Isso está na internet. Um pedaço de costa também que subiu vários metros, também um fundo marinho que subiu assim de repente, porque uma falha geológica, naquele sismo, e os seres marinhos estavam ali e ficaram fora d'água. Caramba! Estavam agarrados à rocha e ficaram fora d'água de repente. Portanto, é um fenómeno que é muito difícil, porque a parte da geologia há sempre a dificuldade, de perceber estes fenómenos de larga escala. Por exemplo, o caso dos Andes, como é que se explica como é que uma montanha com aquela dimensão se tenha formado a partir de fundos marinhos. Ou os Himalaias, por exemplo, os Himalaias é a mesma coisa, também encontramos fundos marinhos nos Himalaias. E o Darwin fascinou-me exatamente por esta visão universal que ele tinha, integradora, dos fenómenos naturais. E ele não se preocupava só com os seres vivos, preocupava-se com a geologia, com os fenómenos climatéricos,
com a formação de solos. Ele tem um livro sobre minhocas, que É o último, né? O último livro dele. O último livro dele. E é espantoso porque é um livro absolutamente contemporâneo. Ele falou de uma coisa que ninguém explicava, as minhocas. É incrível, né? As minhocas para a formação de solo, e ele conseguiu explicar isso. Mas ele foi um precursor de Freud. Ele escreveu o livro A Expressão das Emoções, que influenciou muito Freud sobre psicanálise, na botânica, em áreas tão diferentes umas das outras. Ele conseguiu influenciar muita gente. Então é uma referência para você desde a sua formação, desde a minha formação. E desde então você pensa em produzir aí um novo texto em português? Ou isso, quando é que começou essa... Porque é diferente, né? Você gostar de um autor e pensar em publicar a sua obra. Sim, à medida que fui conhecendo a obra, comecei a notar a dificuldade que havia de acesso a essa obra. Nós temos poucos títulos, 4 ou 5 títulos traduzidos em português, em Portugal, não sei como é que está no Brasil, mas em Portugal temos 4 ou 5 títulos, alguns deles mal traduzidos, mal referenciados. Temos aqui, por exemplo, esta obra que é A Ascendência do Homem, que aparece, a única tradução para português de Portugal está identificada como A Origem do Homem. Já vi edições brasileiras identificadas como A Descendência do Homem, e A Descendência do Homem é o que há de vir, portanto não é o que está para trás, a ascendência é que está correto e é uma tradução correta. Então percebi também que as traduções que estão feitas precisavam de alguma revisão e de um enquadramento diferente. É coisa de especialista também, né? Acho que isso também. Especialista. Portanto, os tradutores, por melhor que sejam, não são especialistas, normalmente não são especialistas na área. A linguagem técnica de Darwin é uma linguagem muito, muito difícil. Percebe-se que, por exemplo, se queira traduzir a ascendência do homem para a origem do homem, porque não é fácil perceber o que é a ascendência, e muitos outros termos técnicos que ele usava, alguns deles em desuso, portanto também os termos evoluem, como nós evoluímos, caíram em desuso, e então eu dou um exemplo aqui no caso da origem das espécies, em que o termo ser vivo, nós assumimos o termo ser vivo, mas não é assim que o Darwin se refere aos seres vivos, ou se refere aos seres vivos como seres orgânicos. Engraçado que esse foi um dos termos que logo no início também me chamou a atenção. Eu falei, é a mesma coisa? Bom, eu não sou da área da biologia, né? Mas será que é a mesma coisa? Porque também me chamou a atenção o termo. Eu estranhei, causou um estranhamento, né? Quer dizer, a gente não usa esse termo em português, né? Seres orgânicos, a gente usa seres vivos. Melhor se usa. Portanto, o orgânico é um termo generalista, é tudo que casualmente, mas um orgânico não quer dizer que seja um ser vivo, não é uma entidade. Os tecidos, os nossos tecidos, o músculo, a pele é orgânica, e as moléculas, as proteínas, são proteínas, são orgânicas. Agora, isso não é um ser vivo. Daí que essa atualização, na altura, fazia sentido, que era assim que eram chamados, os seres orgânicos. Hoje em dia, chamar-se orgânico seria um bocadinho difícil de entender para a maior parte das pessoas. Daí temos que atualizar para que isto chegue. O que nos interessa, na prática, é que o conhecimento chegue ao comum cidadão, que consiga ler. Se nem os biólogos leem a própria obra de Darwin, que é uma coisa que me espanta. Mesmo agora, quando falo com biólogos, a maior parte não leu. Uma parte não dá. E compra só para ter na prateleira, bastante. Quando compra, né? Fica bem. Mas... Isso afeta toda... Quer dizer, o fato de não ter uma obra na língua afeta toda a formação, inclusive, né? Eu te falei, estou trabalhando com pessoal de biologia, bioquímica, biomedicina, e os livros didáticos também apresentam problemas, né? Então, se você não tem a obra também, né, traduzida em português ou atualizada, vamos dizer assim, isso acaba afetando a própria produção do material didático, que é a base da formação, seja na escola, seja na faculdade também, né? E no caso da origem das espécies,
um biólogo que não entender o que está aqui não entende nada de biologia. É mesmo assim. Porque é o cerne da biologia. Nós, para entendermos a diversidade biológica, para entendermos o mundo tal como ele é, percebemos como é que as espécies estão distribuídas, a sua origem, só temos que entender a evolução. Se não entendemos a evolução, depois há estes separados da criação e depois há aqueles mixes de criação, o criacionismo evolucionista, mas nada disso é real. Hoje em dia a genética desmistificou por completo a questão do criacionismo e hoje em dia, obviamente que há muita coisa que não se sabe, mas não há dúvida nenhuma que a evolução é inequívoca. Outra coisa que já não é totalmente inequívoca é a seleção natural, que esse é o fundamento também desta obra de Darwin, e ele próprio também admite que não explica todos os fenómenos, porque há outros mecanismos de seleção, como é a epigenia e outras, a seleção sexual, que é uma parte da seleção natural, mas há muitos caracteres que são selecionados, mas que não são selecionados, digamos, porque são necessários, são selecionados por arrasto. Sei lá, por exemplo, hoje em dia sabes que a cor dos olhos azul não tem a ver exatamente com uma seleção sexual. Antes pensava, sabe, que eram mais bonitos e selecionavam-se com os olhos azuis. Não tem a ver com isso, tem a ver exatamente com a cor da pele, que é mais clara. E sabes hoje em dia que a cor dos olhos está muito relacionada com a cor da pele, porque o que foi selecionado em primeiro lugar foi a cor da pele. Porquê? Porque os nórdicos, os países nórdicos, têm pouco sol e a cor da pele mais clara absorve mais vitamina D. É mais, portanto, há vantagem para os nórdicos ter pele clara, porque conseguem absorver mais vitamina D, porque tem menos sol. Portanto, e por arrasto, essa pele clara acaba por estar associada aos olhos azuis. Mas não é porque não foram os olhos azuis que foram selecionados primeiro, foi a pele clara. É curioso porque são estes tipos de mecanismos que, claro que agora, hoje em dia isto já não faz muito sentido, porque nós já temos uma alimentação equilibrada, os alimentos chegam a todo lado, mas temos que pensar... Historicamente. Historicamente. Temos que pensar que no Norte havia pouco acesso a legumes, portanto, há muitos alimentos que são típicos do Sul, das regiões mais quentes, e realmente havia restrições alimentares que depois teriam que ter o tipo de mecanismos de defesa. E, assim, voltando à questão da formação e a falta da leitura da origem, você acha que todo esse mecanismo, né, sobre o qual você está falando, e que é fundamental para entender a biologia, para entender, né, a nossa história, né, dos seres vivos, na sua formação, mesmo sem ter oficialmente dentro do currículo, né, a leitura da origem, como é que os biólogos podem fazer, como é que as pessoas que são da área das bios podem fazer sem a leitura desse livro, é possível entrar nessa área sem fazer essa leitura desse texto basal, vamos dizer assim? Hoje Você fez isso por conta própria. Eu fiz por conta própria. Hoje em dia já há outras obras, há outros autores, já se fala... Que dão conta desse conteúdo. Exatamente, digamos, que sintetizam o pensamento de Darwin. Portanto, hoje em dia, digamos que ler a origem das espécies, ler a obra de Darwin tem um interesse histórico, mas de facto não será fundamental, porque já há outras obras contemporâneas que acabam por resumir o que está. Eu vejo isto mais como um exercício para entender a própria evolução do pensamento de Darwin e a evolução também da ciência até chegar aos dias de hoje, porque
não se consegue entender hoje a produção científica de hoje sem ir a estes autores atrás, a rever o que eles fizeram e as dificuldades que tiveram em pôr as suas ideias no papel e as ideias revolucionárias como eram estas. Portanto, na altura isto era uma heresia completa. O Darwin cometeu duas grandes heresias, foi dizer que nós praticamente, na prática, somos todos originários do mesmo seres vivos, portanto, temos uma origem comum, com a origem das espécies, e depois foi dizer que os humanos tinham uma ascendência comum com os símios e com os macacos, e isso foram duas heresias, porque aí tocou, enquanto a origem da espécie era uma coisa mais abstrata, o caso da origem do homem é um bocadinho mais complicado, porque isso já mexia na época, estamos a falar da época vitoriana, em que era tudo muito polido, os próprios negros eram considerados inferiores. Estamos a falar de um contexto histórico em que os brancos eram evoluídos, os negros eram inferiores, os índios da América eram ainda mais inferiores, portanto eram muitas vezes considerados como animais ao nível de outros animais, sem direitos nenhuns, sem escravatura. Estamos a falar deste contexto. Portanto, e quando falamos deste contexto, alguém que diz que afinal nós até somos parecidos. Somos todos iguais? Somos todos iguais. Não só somos todos iguais os humanos, mas como ainda somos quase iguais aos símios. Isto é uma heresia. Causa um problema. É uma heresia completa. E eu vejo este pensamento, para os biólogos, e não só os biólogos, a sociedade em geral, eu vejo que deviam ter esta visão integradora. Porque, por exemplo, isto tem aplicações com o que acontece hoje em dia. Com certeza. Hoje em dia temos barbaridades que são cometidas um pouco pelo mundo todo. Se olharmos para a geografia mundial, cada região tem os seus problemas. O Brasil tem problema com os indígenas. Nós aqui na Europa temos agora estes problemas com esta migração em massa dos países africanos. Mas hoje em dia, mesmo assim, se olharmos mesmo para a Europa, que seria, digamos, o centro da civilização, teoricamente, não é? O que nós vemos é uma barbaridade que está a passar neste mundo. Morrem milhares de pessoas por ano afogadas no Mediterrâneo e parece que a Europa finge que não acontece nada. Se fosse ao contrário, se fosse daqui para a África, de certeza que já tinham tomado medidas. Mas são aqueles povos, lá está. Agora arranjou-se este inimigo comum, que são os muçulmanos, lá está, antes eram os negros, agora são os muçulmanos. E os muçulmanos veem o Ocidente como também como inimigo, portanto, este problema continua. E é um problema social, já não tem a ver com a evolução, é um problema social e é um problema de má interpretação do que é a sociedade, como é que ela se deve. Portanto, isto é uma coisa muito mais abrangente. Com certeza. E estas leituras, hoje em dia, são menos pertinentes para aprender o que é a evolução, são pertinentes para perceber este contexto histórico. E este contexto histórico é fundamental para entender o que é o humano, né? O que é o humano, o que é que somos nós todos. E eu julgo que devia ser uma leitura obrigatória, transversal. E o projeto, então, de publicar a obra completa do Darwin em português? Esse projeto? Surge nesse seguimento, porque o que é que se verifica? Há muito poucas obras traduzidas, algumas delas são fundamentais a serem traduzidas e não estão traduzidas. Por exemplo, não está traduzida a fauna do Beagle, que é o resultado das observações que ele fez ao longo da sua viagem de 4 anos. E essa observação é muito importante para entender o mundo da altura e o mundo atual. Já dei este exemplo lá dos antes, do facto de ele estar no momento no Chile, na costa chilena, e perceber como é que se formaram os Andes. Foi a primeira pessoa a falar de tectónica de placas sem saber o que estava a falar. Foi a primeira pessoa que conseguiu perceber que com os atóis no Pacífico, as teorias que havia na altura eram completamente ajustadas. Ele percebeu que eram montanhas que desapareceram, ou seja, os recifes de coral que formavam os atóis
foram crescendo a partir de um centro. Ele percebeu isso porque esteve lá, teve a sorte de fazer uma viagem fantástica numa altura em que tinha a mente muito desperta, isso também ajudou muito. Mas também se fosse outro investigador, e muitos outros investigadores andaram em viagens pelo mundo e não viram o que ele viu, porque ele tinha os olhos certos para ver. E felizmente que foi ele que fez a viagem, que se fosse outra pessoa qualquer, se calhar não tinha visto nada. Teria desperdiçado. E tinha desperdiçado, exatamente. E então surge esta ideia porquê? Porque há uma quantidade enorme de obras muito relevantes, não é só a origem das espécies, a ascendência do homem, a expressão das emoções, todas elas que são marcos importantíssimos em cada uma das suas áreas. O caso das minhocas, que foi a última obra que ele editou, ele explicava a formação de solos. E até aí ninguém se tinha debruçado sobre isso. Ninguém percebia como é que os solos se formavam, e ele percebeu que as minhocas digeriam a matéria orgânica e faziam solo. Tanto que depois, na América, não havia minhocas. Havia minhocas na Europa e depois foram levadas para a América. Por causa de melhorar a agricultura. E surge esta ideia de, ok, há poucas obras editadas, há aqui um trabalho para fazer, vamos editar toda a obra de Darwin. Chamamos a esta coleção Planeta Darwin, e no início, o nosso objetivo inicial era editar 4 obras por ano, baixamos a nossa fasquia para 2 por ano, e mesmo assim editámos até agora uma, temos mais 2 traduzidas, e agora vamos manter o ritmo das 2 por ano, a começar já este ano. Como é que você selecionou os tradutores, a equipe para trabalhar com você? Como é que essa questão de pessoal Isto é você é o editor bocado geral? como o mecanismo darwiniano de seleção natural. É por conversas, é por... Todos os tradutores você já conhecia? Alguns sim. Alguns já conhecia pessoalmente? Sim. Alguns sim, outros não. Por exemplo, uma das obras está traduzida, que é a Variação sobre Domesticação. Foi-nos proposta pelo autor, e é um especialista da produção animal, porque lá está, essa variação sobre domesticação até devia ser uma obra anterior à da origem das espécies, porque relata o trabalho, basicamente, a variação doméstica. Que é o primeiro capítulo, né, da origem das espécies. Exato, mas este primeiro capítulo, digamos, embora seja anterior à variação sobre domesticação, ele já tinha esse conhecimento, já tinha esse registro, essa observação que ele fazia diária, e daí chamar-lhe seleção natural, porque contraponto com a seleção artificial, feita pelos agricultores, pelos criadores de gado, é por isso que esse livro chama seleção natural. E até ele percebeu que havia uma analogia, ele cultivava pombos, ele observava os porcos e outros animais que eram cultivados em quintas em Inglaterra, e percebia que ele centrava-se muito na área animal. Portanto, nessa altura, os criadores de gado, as ovelhas, por exemplo, eles selecionavam as galinhas também. Fala dos cachorros também, né? Fala disso. E depois os pombos, foi um trabalho experimental, ele próprio, uma seleção que ele criou, ele fez novas variedades, inventou novas variedades de pombos, e essa tradição dos pombos, por exemplo, em Inglaterra, que era muito forte, muitas variedades, havia concursos, e ele conseguiu realmente perceber que essa seleção artificial feita com os animais domésticos era semelhante ao que acontecia na natureza. A mão que selecionava, no caso da natureza, o motor era exatamente aquilo que ele chamou a sobrevivência do mais apto. Enquanto que aqui, na seleção artificial, havia a mão que era o produtor que queria aquela característica que ele queria fixar, porque dava mais jeito, ou porque era mais produtivo, ou porque era maior, ou porque era mais bonito. No caso da seleção natural, as espécies estavam à variabilidade dentro das populações, os indivíduos não são todos iguais,
estão sujeitos a pressões do ambiente ou por predação, ou, por exemplo, uma gazela que corre mais depressa contra um leopardo ou contra um leão tem mais chance de sobreviver porque é que corre menos depressa. Portanto, era natural que as que corriam mais depressa, como eram diferentes, fixassem mais essas características e a tendência era para ver essa evolução para correr mais depressa. E ele percebeu esses mecanismos e este mecanismo aqui na prática não é exatamente a seleção, o mecanismo de evolução é exatamente essa variação e a capacidade das espécies sobreviverem é que elas estão mais adaptadas a um determinado meio e uma determinada pressão. E então a pressão que é exercício sobre essa característica é o fator da evolução. Isso acontece muitas vezes, por exemplo, uma espécie que está. Há aquele exemplo clássico das borboletas na Inglaterra, uma borboleta que tem duas variações, uma escura e outra clara. E durante o século XIX, com a Revolução Industrial, a clara desapareceu, depois só ficou escura, porque as árvores estavam todas escuras por causa do carvão. Hoje em dia, então, temos outra vez a clara, voltou outra vez a clara. Porque essas árvores, que eram sobretudo as bétulas têm os troncos claros, não é? Então, mais uma vez, a seleção incluiu, porque as variações, as mais claras, agora já tinham vantagem, os troncos ficam outra vez claros. E as escuras, as aves comiam-nas, os predadores comiam-nas. Portanto, essas duas variedades continuam a lá estar. Mas aqui também havia um fenómeno que de muito tempo, e eu lembro dessas discussões na faculdade, que era muito bem, há estas variações, eles fixam, mas como é que se faz uma nova espécie? E isso é uma discussão que hoje não é fácil, é uma discussão muito fácil. Portanto, ele era muito inovador a esse aspecto, e aqui a espécie, a barreira hoje em dia, há esta discussão, o que é uma espécie? O conceito de espécie é problemático, né? É muito problemático. E ele mesmo não define. Porque... O Wallace, no livro dele, começa definindo, né? Definindo o que é espécie. Mas o Darwin, ele enfim... Porque não é a questão dele, né? Não, mas é uma questão difícil. Até hoje, né? Que na prática, assim, grosso modo, a espécie é um conjunto de indivíduos que se cruzam entre si. Isto é o semelhantes que se cruzam entre si. Isto é o clássico. Só que isto não é bem assim. Por exemplo, se olharmos para os cães é a mesma espécie. E tem origem no lobo. E o que é que um chihuahua tem a ver com o São Bernardo? Não tem nada a ver. Se viesse aqui um extraterrestre, olhasse para os cães, dizia que nós temos uma quantidade enorme de espécies. Porque se olharmos, agora vamos por outro contraponto, temos o coiote e temos a raposa. São muito semelhantes. E são duas espécies diferentes. Ou a raposa e o lobo. São muito semelhantes. São muito mais semelhantes entre si. Um chihuahua é parecido com o São Bernardo. Mas, no entanto, são espécies diferentes. Outro exemplo oposto. Nós temos o leão, o tigre, o tigre e o leopardo. São três espécies diferentes. Mas hoje em dia, eles conseguem cruzar entre si. Ou seja, é a mesma espécie. Mas como é que é? Um tigre, um leão, é a mesma espécie. Como é que é possível? Não, mas é a mesma espécie. Pelo cânone biológico, é a mesma espécie. As corujas são férteis. São férteis. Tem que ser a mesma espécie. Então aqui entra um outro conceito, que é das metapopulações, entra aqui um conceito que a espécie já entra-se aqui numa coisa nebulosa. O tigre, no caso o tigre e o leão, elas são espécies porque estão geograficamente separadas. Portanto, o tigre e o leão têm uma origem comum, não é muito antiga. Curiosamente, o leão tem um comportamento muito diferente do tigre, porque é social, enquanto o tigre é solitário. Se calhar por questões de habitat, como o leão é da savana, o tigre é da floresta, depois foi para a Índia e evoluiu na zona florestal.
acabaram por ecologicamente, digamos, e fenotipicamente estar separados. Portanto, eles naturalmente, mesmo que hoje se encontrem, já não se reproduzem naturalmente porque o comportamento é diferente, os hábitos são diferentes. Portanto, criou-se aqui uma barreira, tal barreira que também que não é biológica do ponto de vista estrito da reprodução, porque um tigre e um leão, num jardim zoológico, conseguem se reproduzir e portanto um híbrido que chama-se o ligre. Há exemplos, e até são maiores, ficam maiores ainda que qualquer um deles, são, aparentemente até são mais fortes que os dois. Mas por alguma razão eles separaram-se e não têm interesse, se calhar, na natureza, por alguma razão não teve sucesso e ficaram separados. O leopardo, apesar de também se poder cruzar com o leão, vive no mesmo sítio do leão, mas o comportamento também é completamente diferente. Vive nas árvores, é solitário, o leão é. Então há aqui barreiras, eles com certeza estiveram separados geograficamente em dada altura e o tempo suficiente para criarem essas diferenças, e quando se juntaram questões de comportamento apenas, como são animais complexos, não se cruzam por causa disso. Não se cruzam, mas geneticamente são idênticos. É possível. Portanto, estão no grupo das panteras, são idênticos. Nós temos que entender um bocadinho estes mecanismos, o que é uma espécie. Na prática, hoje em dia há esta discussão, se há este cano clássico que são dois indivíduos ou um conjunto de indivíduos que se reproduzem e têm descendência fértil, que é isto o cano clássico, ou então temos que ir para uma coisa mais dúbia que esta, incluímos a genética, então aí teríamos que pegar nos leões, nos tigres e nos leopardos, ser tudo a mesma espécie, e depois pôr subespécies, variedades. É uma coisa muito difícil. Eu acho que é por isso que ele fugiu desse assunto. Né? Fugiu porque é difícil. E a questão da variedade. Mas você estava falando, a gente começou a falar sobre a questão da variação, você falou então que está sendo traduzido o variation. A variação sobre domesticação. Temos o primeiro volume, são 2 volumes. Tá. Esse nunca foi traduzido para o português? Não, nunca foi. E foi traduzido por um especialista da área. Ele que se interessou. Qual o nome dele? Ele é Bernardo Madeira. Bernardo Madeira. Ele é da área e se interessou em fazer essa tradução. Acho que valia a pena falar com ele, porque é uma pessoa. E para ir para trazer o segundo. E é da área da produção animal. Ele é engenheiro agrónomo e é da área da produção animal. E temos já vários outros que vão ser traduzidos e cada um vai ser por botânicos, os da área da botânica, botânicos, e da área da geologia que são também zoólogos. E no caso da origem das espécies, a Ana Afonso, ela não é da área, ela é uma tradutora, você que fez contato com ela? Exatamente, eu conheci, por ser tradutora, ela traduz muitas obras de língua inglesa e propôs o desafio e ela fez uma maratona, conseguiu traduzir tudo em 3 meses, porque foi noite e dia. Foi uma obra muito difícil de traduzir, por causa das questões técnicas e dela não dominar exatamente a questão técnica. Né? Você ficou no apoio técnico, né? Sim, houve aqui uma tertúlia e esta tradução foi feita assim de repente por uma razão, por causa da comemoração de 150 anos do nascimento da árvore. Daí nós queríamos tê-la pronta para a comemoração e era para iniciar a coleção. Só que não conseguimos, neste período, só conseguimos traduzir mais 2, porque depois também verificámos que havia aqui um problema técnico, que era não só termos os tradutores, obras muito extensas, muito caras, as traduções são muito caras, é uma obra muito cara, do ponto de vista de tradução. Claro que agora, ao fazermos isto, por exemplo, que já estamos a falar do Brasil, interessa-nos o mercado brasileiro, não é óbvio, porque estas obras para o mercado português não são viáveis economicamente. Portanto, nós queremos continuar com o projeto, que é um projeto
queremos, é fundamental para nós, do ponto de vista editorial, porque isto nunca foi tentado para qualquer língua que não seja o inglês. Mesmo em Inglaterra, tanto quanto eu sei, não há nenhuma edição que tenha a coleção completa. Nenhuma editora que tenha a coleção completa. Existem edições avulsas que vão se editando e que as editoras vão editando. Há uns títulos, têm uns títulos, mas ninguém tem a coleção completa. Isto é um projeto que nós temos que não é fácil, precisamos de outra estruturar, daí temos parado, ainda com a chancela da Planeta Vivo, temos parado com a tradução e com a edição, por estruturar tudo, redesenhámos a coleção, redesenhámos o layout gráfico e agora estão a retomar a coleção. Então a Ascendência do Homem já está pronta, né, para a edição? A Ascendência do Homem está pronta, a variação sobre domesticação dos dois volumes já está traduzida. Vamos rever também a Ascendência a origem das espécies e fazer a reedição. Este ano iremos editar a Ascendência do Homem e a variação sobre domesticação. A Ascendência do Homem foi traduzida por quem? A Ascendência do Homem por Paulo Lima Santos. Paulo Lima Santos. Também é não especialista, é um ótimo escritor, mas tem muita dificuldade, porque esta obra é muito, muito difícil. É uma obra que tem muitas anotações, tem 1000 e tal anotações, só para ter a noção da quantidade de anotações que tem, feitas pelo Vário. Nós acrescentamos mais algumas pequenas, mas é tão anotada que é uma obra completamente muito difícil mesmo. É difícil de traduzir, é difícil de ler. Mais tarde também podemos vir a pensar em pegar este material e de facto sintetizar as obras. Isto pode ser um outro projeto editorial mais para sintetizar, você diz fazer um trabalho de comentador, né? Quer dizer, sim, na coleção Planeta Darwin já temos uma edição prevista mais para o fim da coleção, que é a origem das espécies ilustrada. Esse livro será uma síntese da obra da origem das espécies, retirando o que não é essencial, reduzindo a obra ao que é essencial, a informação que é relevante, porque muitos dos capítulos e muitos do texto são exemplos que Darwin teve necessidade de colocar para explicar as suas ideias e para fundamentar as suas ideias, porque estava a mexer com uma coisa nova, ele sabia que estava a mexer com uma coisa nova e tinha que explicar muito bem, conforme era normal na época, tinha que explicar muito bem porque é que aquelas ideias estavam ali, senão os seus pares, os científicos, não iam levar a sério o que eu estava a escrever. E ela teve logo um impacto enorme, esgotou logo numa semana. E essa edição ilustrada, você tem a intenção de que seja um material didático, paradidático? Sim, ainda estamos a definir o modelo, mas queremos que chegue ao grande público. Mas com o próprio texto, né? Com o próprio texto de Darwin. De seleção do... Seleção. Pode ter comentários nossos, pode ser anotada, e esse será o objetivo. Há algumas ideias que lá tenha que não sejam muito claras para o leitor. Nós queremos chegar ao leitor que não seja o biólogo, que não seja o leitor geral, né? O leitor geral. O que nos interessa é que as pessoas, de uma forma geral, não necessariamente especialistas, né? Quer dizer, não seria um trabalho necessariamente acadêmico. É um romance, leiam essa obra, que é impossível. E a dada altura, este é tão denso em termos de linguagem técnica, e depois são tantos exemplos, e isso torna a Ascendência do Homem é brutal. Ele passa a obra toda a falar sobre insetos e peixes e outras espécies, e depois só no fim é que fala um bocadinho dos humanos. E fala disso porque ele fala, uma outra inovação que ele introduziu na Ascendência do Homem foi a seleção sexual, e o que ele diz basicamente é que os humanos evoluíram por seleção sexual. Essa é uma enorme curiosidade, que é uma particularidade da seleção natural, e neste caso, sim, ele depois também diz que a dada altura é um bocadinho dúbio, porque ele explica a seleção sexual nos outros seres vivos
como sendo as fêmeas que selecionam os machos. Depois explica também que há outros machos, que há umas espécies que são os machos que selecionam as fêmeas, que é muito mais raro. Portanto, normalmente são as fêmeas que selecionam os machos. Então as características que nós observamos nos humanos derivam disso, porque as fêmeas e os machos são diferentes. Nós somos muito diferentes, os homens e as mulheres, e obviamente que há aqui uma seleção sexual. Não éramos iguais. Tem aquele exemplo clássico do pavão, né? Mas se olharmos para o comportamento humano, não é muito diferente. Se olharmos a ver a corte comercial, a forma como as pessoas se vestem. E essa era uma diferença com relação ao Wallace, né? Ao entendimento da seleção sexual. A gente andou também lendo o Wallace no ano passado, e essa questão, inclusive com relação à definição do humano, né? Que tem uma diferença. Parece que o Wallace vai até um certo ponto com relação ao Darwin na seleção natural e também na seleção sexual também. O Wallace não concordava, exatamente. Não concordava com o Darwin. Exatamente. Eles aqui estavam de acordo. Aliás, esta obra, A Origem das Espécies, surge porque ele mandou um manuscrito. Isso, exatamente. Da Indonésia. Começa com essa pressão, né? Mas hoje também sabe-se que, a dada altura, ele foi aconselhado, já tinha isto escrito há muito tempo, antes de aliviar. Ele só acelerou, ele andou 20 anos. Sim, com certeza. Ele só estava adiando, né, essa publicação, até porque sabia da repercussão que ia ter, né, na sociedade. Sabia, depois quando viu que o Wallace tinha ideias semelhantes, embora não com esta fundamentação que o Darwin tinha dado, percebeu que era a altura de editar. Mas foi cavalheiro e avisou, e eles foram amigos. A primeira página da Origem das Espécies ele já faz menção, né? Ele somente eram cavalheiros. Hoje em dia, se fosse hoje em dia, roubavam a ideia, pronto. Teria. Mas por acaso foi. Agora, deixa eu te fazer também, né, voltar aqui para a questão da tradução, até que ponto as outras traduções já existentes, antigas ou não, e até para outras línguas, né? Até que ponto isso foi usado para essa tradução, foi consultado, ou a opção foi ignorar as outras traduções e começar do zero? A opção foi ignorar. Ignorar, né? Fazer uma coisa totalmente... Ignorar, não porque consideramos que somos melhores que os outros, mas a questão é que era que, no caso da Origem das Espécies, há 6 edições oficiais, todas elas revistas por Darwin, e mais uma que ainda teve digamos que é uma reedição da 6ª edição, que também, ela própria teve também alterações. Portanto, na prática, a Origem das Espécies tem 7 edições revistas por Darwin. Há várias traduções, por exemplo, a mais antiga é da primeira edição, há outra tradução em português que já tem a ver com a 3ª edição. As traduções são de origens variadas, são de origens variadas, nós quando fomos olhar para... E isso é um problema também, das próprias traduções, é que não estão indicadas. Qual é a origem? Qual é a fonte? Qual é a edição original? E isso é um problema, porque o leitor perde-se e não sabe o que é que está ali na prática. Nós temos o cuidado de identificar qual era a nossa base e fomos buscar a última revisão de Darwin. E todas as obras que nós estamos a traduzir, vamos buscar sempre a última revisão de Darwin. É um critério nosso. Não quer dizer que seja o melhor, mas isto porquê? Porque é para dar a oportunidade, se o Darwin tentou falhas ou tentou correções que quis fazer, é porque achou as suas pertinentes. No caso da Origem das Espécies, há um capítulo inteiro que ele acrescentou a partir da 3ª edição, e depois foi revendo os outros capítulos. Um glossário também, é só a última edição, né? Se não me engano, aquele glosso histórico também. Isso é importante, porque é a informação para o leitor que ajuda. E depois também fixou o pensamento de Darwin, mesmo que em alguns aspectos ele se contradiga, porque no final até já admite o lamarckismo, em alguns aspectos. Portanto, é obviamente que ele continua a fixar a origem das espécies como um motor da evolução, mas depois também admite que pode haver mecanismos diferentes que
à medida que eles foram pondo novos casos, ele começou a perceber que nem sempre tinha uma explicação. E não quer dizer que até não houvesse, mas ele não conseguia explicar essa evolução de determinados seres vivos pela seleção natural. Por isso, acrescentou outras ideias, mas era o pensamento de Darwin. Temos que o respeitar. Não foi evoluído, como todos nós. Com certeza. Quem publica um livro, se for a publicá-lo a seguir, já não vai publicá-lo da mesma maneira. Com certeza. Da primeira para a última, quase 20 anos, né? Com certeza. Quase 20 anos. Muita coisa aconteceu, né, nesse tempo. Agora, uma das coisas também que tem me interessado, né, quando eu cheguei aqui, comecei a fazer a pesquisa na Biblioteca Nacional, das traduções, a recepção do darwinismo em Portugal, e já no século XIX. E uma das coisas que eu reparei na sua edição da Origem das Espécies é que, lá no final, você tem um trechinho do Arruda Furtado, que foi correspondente do Darwin. Talvez a gente possa considerar um dos pioneiros, né, na recepção das ideias do Darwin em Portugal. Eu tenho alguns outros que eu já andei levantando também. Mas, enfim, por que essa escolha desse trecho do Arruda Furtado? Porque ele... qual a importância dele dentro, né, dessa história toda? O Arruda Furtado, porque ele estava... como açoriano, acabava de estar um bocadinho isolado, mas ele tinha este interesse, foi realmente o primeiro, tanto quanto se sabe, a ter este enorme interesse pela obra de Darwin e as ideias que estavam aqui, estes estudos. O que ele diz aqui resume bem o que é o pensamento dele. É um bom trecho, realmente, é uma boa escolha. E realmente, numa época em que nós não tínhamos os nossos naturalistas, na altura não eram biólogos, eram naturalistas, ainda não tinham o interesse ou conhecimento sequer da obra de Darwin. Havia muito poucos naturalistas que estivessem realmente ligados à obra. Parecemos que o facto do Arruda Furtado ter trocado correspondência e estar em sintonia e ter estas ideias, eu gostava até era de fazer algum trabalho sobre o próprio Arruda Furtado. Gostávamos muito de evitar, se houver essa oportunidade um dia que conseguimos fazer essa história. Aqui nesta coleção Planeta Darwin, nós temos um último volume que chama-se Darwin em Portugal. Eu não sabia disso. Não está na coleção original, mas aqui temos Darwin em Portugal. E surge porquê? Porque há um biólogo na Ilha da Madeira, que é o Thomas de Linger. Ele é de origem alemã, mas nasceu em Portugal. Os pais aqui eram alemães, o pai era alemão. E eles alemães, mas viveram em Cascais, ele nasceu em Portugal, e é português, só tem a aparência alemã, mas é português, apesar do nome, Thomas de Linger. Ele é investigador da Universidade da Madeira. E ele tem-se dedicado é uma pessoa que também se interessa muito pela evolução, e digamos que seria um contemporâneo do Arruda Furtado. E tem vindo a trabalhar um bocadinho nesta área. Ele estuda tartarugas no Atlântico, e estas tartarugas vão desde Cabo Verde, passando pelo Brasil até a Ilha da Madeira, portanto, toda aquela faixa atlântica, e tem vindo a fazer um levantamento da obra de Darwin na Madeira, nos Açores e nas ex-colónias, incluindo o Brasil. Quando Darwin fez a viagem ao longo do mundo, parou primeiro nas Canárias, depois em Cabo Verde e depois no Brasil. Aliás, ele ficou fascinado pela Mata Atlântica. Foi um dos aspectos que ele mais marcaram nessa viagem, foi exatamente a Mata Atlântica, porque ele saiu daqui do norte da Europa, chegou à costa brasileira e, de facto, ficou fascinado. Tem relatos disso na viagem do Beagle, dessas impressões.
depois daí passou para a Argentina e na Argentina então começou a grande aventura da parte da evolução. Mas, este volume que está aqui vai falar sobre isto, vai falar sobre as próprias correspondências, sobre os autores portugueses que tocaram correspondência com ele, sobre a citação na sua obra. Portugal da altura era o sítio do mundo que ele mais citou na obra de Portugal, curiosamente, acaba que inclui o Brasil, porque é uma colónia portuguesa, Brasil, Cabo Verde e depois também no final terminou nos Açores. Portanto, terminou a sua viagem, ele acabou por dar a volta ao mundo e terminou a sua viagem nos Açores. Curiosamente, nos Açores não viu nada de jeito. Ou estava muito cansado da viagem, já tinha visto tanta coisa bonita, chegou aos Açores e chegou às ilhas interessantes. Mas, quando, ao longo da sua obra, fala aqui, fala muito da ascendência do homem, fala muito sobre a obra do Wollaston. O Wollaston era um naturalista inglês que foi viver para a Madeira, por projeto de saúde, foi para lá, no sanatório, os ingleses iam para lá viver e caracterizou os insetos, sobretudo os caravelhos da Madeira. E a Madeira tem não uma ilha, tem muitos caravelhos que só existem lá. E esse Wollaston, de facto, fez um trabalho notável, também não está escrito, é incrível. É incrível. E ele fez este trabalho e o Darwin cita muito o Wollaston para tanto na origem das espécies e muitos outros pontos da sua obra por causa dos caravelhos da Madeira. Por exemplo, há as caravelhos que perderam as asas, que não voam, e para ele, o Darwin, para ele é muito importante essa obra do Wollaston, que ele usou muito, cita muito essa obra, cita outras obras, cita muitos outros sítios, e Portugal acaba por estar no radar do Darwin, sem querer, eles nem se apercebeu, mas é o sítio do mundo, ou da época, vamos sempre situar na época, que ele mais cita na obra dele, é Portugal. Isso é uma coisa que eu não tinha percebido. E daí esse interesse do Thomas de Linger, portanto, ele deixou o trabalho de contabilizar essas citações. Tá. Então esse último número do Darwin em Portugal vai focar nesse... Vai ficar focar nestes autores, incluindo o João Furtado e outros. Há outros investigadores também de Coimbra. Pois é isso que eu ia falar. Tem duas teses, né, de Coimbra que se chamam Darwin em Portugal, uma da Ana Leonor Pereira. Sim. E do aluno dela, também de doutorado, tem o nome dele. Há um livro editado que eu não tenho aqui. Que é o livro dela, né? O Darwin em Portugal. Esse eu já... É um bocadinho isso, é pegar um bocadinho, mas uma visão não tanto só na correspondência, mas pegar porque é que Portugal foi importante para o Darwin. No caso do aluno dela, que agora não lembro o nome, que é uma tese de 2015, são 12 botânicos que ele apresenta como sendo extremamente importantes na recepção do darwinismo em Portugal, nas ciências naturais, no caso na biologia, na botânica especificamente, né? Enquanto que a tese dela foca nas humanidades, vamos dizer assim, né? Então, eu achei bem interessante, é uma coisa que pode compor aí, né, com essa... Sim, a ideia é resumir... Apesar de serem textos acadêmicos e tal... Sim, mas a ideia é resumir isso. E será coordenado pelo Thomas de Linger, esse texto volume. Eu já estou a trabalhar nisso, mas vai demorar algum tempo. Nós queremos que esta informação chegue, mas sintetizada. Qual foi a importância de Portugal no levantar e integrar toda, desde a presença geográfica em determinados pontos do mundo, aos autores que se corresponderam, à influência de Darwin cá, porque de facto os nossos naturalistas muito cedo, com essa tradução a partir do francês, conseguiram chegar ao Darwin, mas também havia esta barreira sempre linguística. Os investigadores portugueses, até meados do século XX,
tiveram sempre um problema de contactar com o mundo académico inglês por causa da barreira linguística. Porque o francês que era a língua franca. Era a língua de ciência, vamos dizer assim. Era a língua de ciência. E isso criou uma barreira, isto também se quer falar sobre isso, porque apesar de ter entrado, mas não chegou ao meio académico de maneira mais ampla, né? Não, só para algumas pessoas. Né? Foi um mundo muito restrito. Tanto que em Portugal há quase uma ignorância do mundo da Darwin. Há estas coisas, estes clichês, não é? Do que é a origem das espécies, a ascendência de ondas, mas quase ninguém leu. Quase ninguém leu, nem... Ou leu de segunda mão, né? Ou leu de segunda mão, nem os biólogos. Esta foi a única obra que se falou muito lateralmente na faculdade, mas falou mais. E eu acho que, de facto, a obra de Darwin tem várias coisas, vários aspectos. Por exemplo, na psicologia, na sociologia, a expressão das emoções. A expressão das emoções já tem tradução? Não. Nunca foi traduzida aqui? Não, está traduzido em português. Há uma... Já tem uma tradução? Lojas d'Água, acho que a Lojas d'Água tem uma tradução. A gente tem uma também no Brasil. Quer dizer, que eu saiba só tem. Sim, mas queremos traduzi-la, vamos também traduzi-la. É uma bela obra, né? É. Uma bela obra. E porque ela é fundamental, realmente. Passo a sociologia. Para a psicologia também, Para a psicologia. como você tinha falado já. Bom. E bom, Acho que é agora vamos ver se conseguimos levar esta empreitada por diante, porque sabemos que é uma Pois coisa é difícil. ambiciosa, né? Mas eu acho que tem tudo para dar certo. Tem que ter paciência. É paciência. Paciência. Já sabemos que é um Saber que é trabalho. demorado, não é um trabalho demorado. É um trabalho demorado, mas tem que sair bem feito. Por isso é que quando nós começámos com o projeto, de facto ainda fomos um bocado ingênuos, mas agora percebemos que temos que ir mais devagar e fazer bem feito. Com calma. Também temos a certeza que não, se fizermos esta obra vai ser uma obra marcante e não podemos cometer erros grosseiros como já foram feitos. Os erros fazem parte, né? Não tem... Errar é humano, né? Mas você considera que essa tradução da origem das espécies precisa ser revisada? Não, é só dentro do... Né, de um quadro. A impressão que eu tive, claro, eu não li detalhadamente, mas a impressão que eu tive é que ela foi super cuidadosa. Não foi. Há alguns aspectos mais portugueses. Há uma revisão. Mas a ideia é fazer uma revisão e fazer uma nova publicação nesse novo formato, né? Com este novo formato, exatamente. Mas só uma revisão geral, né? Ela está aqui nós seguimos, a coleção está organizada cronologicamente. Deixa eu ver. Depois posso enviar, se calhar. Posso enviar isso por e-mail. Isso é. Mas começa aqui exatamente com a forma do Beagle, que foi a primeira obra que ele publicou e que nunca está publicada em português. Originalmente são 5 volumes, nós resumimos em 3. Porque ele tem os volumes separados, os peixes, os mamíferos, depois tem sobre mamíferos fósseis, outros mamíferos vivos, as aves, os peixes, os répteis. E o diário do Beagle? O diário já porque a gente tem publicado em português o diário do Darwin, né? Durante a viagem. Sim. Mas não é essa parte aqui são os estudos, né? E não, o diário também está. O diário também está. Também está. Tá. Mas é posterior. O diário não, é o segundo, certo? É o segundo ou terceiro. O diário foi escrito em conjunto com o Fitzgerald, com o capitão do barco. Em Viagem do Beagle. Que é o segundo. Este foi feito, curiosamente, o Fitzgerald, quando ele editou a Origem das Espécies, foi contra o Darwin.
É curioso, não é? Foi um dos detratores do Darwin, então, foi amigo dele até Até um certo ponto. Durante a viagem. Bom, foi bem Pois há aqui depois. esta obra que é uma monografia sobre, também temos que evitar, mas que é a monografia sobre os animais que ele estudou, sobre os crustáceos. Ele estudou os crustáceos sésseis que vivem nas rochas e Esses que são os cirípedes. os cirípedes, sim. E aqui a ascendência do homem, que é São o os- próximo, que vai sair esse ano. É os crustáceos, sim. E isto são crustáceos que vivem nas rochas. Mas é uma monografia, portanto, isto basicamente foi uma espécie de uma tese que ele fez. Depois tem obras sobre a parte da produção animal, a seleção artificial. Sobre plantas, tem várias espécies, tem vários livros sobre plantas, sobre as orquídeas, onde ele explica as flores das orquídeas, por exemplo, o Brasil tem essas orquídeas. E curiosamente, ainda esta semana, ou a semana passou, passado este tempo todo, o Darwin descreveu uma orquídea em que ele dizia que aquela orquídea tinha que ter um animal especial para aquela orquídea. É porque as orquídeas são muito especiais de facto, porque as flores são tão estranhas que para a polinização acontecer só pode ser feita por insetos. E nem todos os insetos conseguem polinizar. Então, há orquídeas de todas as formas, há orquídeas que têm a forma de uma fêmea, em que o macho tenta acasalar com a orquídea e para conseguir obter o pólen, o néctar. E depois a orquídea consegue colar o pólen no corpo do macho. E ele depois leva para outro e vai acasalar com outra flor. E o macho, a orquídea imita o odor, a forma da orquídea é parecida com a fêmea para o macho acasalar. Depois há as orquídeas, e esta que estamos a falar é uma orquídea que tem. Uma orquídea muito grande, tem uma flor muito grande, 40 centímetros. É um canal onde estaria o pólen, e os biólogos, durante este tempo todo, disseram que ele devia estar maluco, como é que podia haver uma borboleta, que neste caso são borboletas, tinham um probóscis, que é a tromba. As borboletas têm uma espécie de uma tromba que desenrola, e conseguem meter nas flores, não é? Essa tromba, para sugar néctar. Como é que podia haver um inseto com um probóscis tão grande, com 40 centímetros? E a verdade é que foi descoberto agora. Portanto, ele tinha visto a orquídea, ninguém tinha visto o animal que conseguia polinizar aquela orquídea, mas foi só agora que esta semana passou. Passado este tempo todo, passado 150 anos, ou 160 anos. É impressionante a capacidade de observação de Darwin. Ele percebia que para aquela orquídea existir, tinha que haver um polinizador. Alguém tinha que ter, senão ela não existia. Já tinha desaparecido. E foi encontrado. Então vou ver se encontrei esse artigo, que é interessante porque... E esse é a vida de Charles Darwin, não é a autobiografia? Não. Sim, isso Vai ser com base na autobiografia. Mas está publicado, é uma tradução também. Está publicado em inglês. Portanto, esses 3 últimos volumes são extra, digamos, à obra. Acho que falamos tudo, né? Ok. Se precisar de mais alguma coisa...